Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: os olhos cheios de orgulho, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos e pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Talvez eu li numa versão diferente da que estava aqui, mas eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Deus, nós pedimos que Tua palavra faça diferença nesse ambiente. Mude a nossa mente, o nosso coração e a forma com a qual nós nos comunicamos uns com os outros. Obrigado porque hoje nós já cantamos aqui tantas coisas maravilhosas. A nossa boca expressou adoração. Nós elogiamos, agradecemos. Tudo isso para o Senhor. Mas quantas vezes a nossa boca tem sido canal de mentira, de falsa testemunha, de destruição, de críticas maldosas. Por isso, fala conosco agora, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. 6 coisas Deus detesta, e a 7ª alma dele fica profundamente perturbada. E dessas 7, uma é a língua mentirosa, outra é a testemunha falsa, e ainda a terceira é a língua que semeia contenda. O que Provérbios, que é para nós um manual de sabedoria, por meio de Salomão, que buscou a vida inteira ser sábio, e achou que até ser sábio não era uma tarefa fácil. O que ele está aqui dizendo, ensinando para mim e para você, que a boca, a língua, a comunicação, ela faz toda a diferença na nossa vida. Você sabe o quanto isso interfere no teu casamento, na vida com os teus filhos, aonde você trabalha, com os seus vizinhos, no trânsito. Eu já vou dizer para você, quando alguém grita comigo no trânsito, eu nem sei se eu estou errado, eu falo desculpa, porque se eu abrir o vidro e xingar e ofender, não vai dar certo, a coisa vai piorar. Eu prefiro já dizer, olha, desculpa aí, foi mal. E quando eu estou errado, eu já falo com convicção, perdão. A pessoa que estava brava comigo olha e fala, tudo bem. Mas ai, se eu xingasse o fulano. E às vezes a gente faz isso e vê, é o irmão da igreja, já deu isso lá. Ô pastor, é você? Deus abençoe teu dia, varão. Queria esganar o irmão. Mackenzie, ele fala algo muito especial que comunica algo para mim e para você, que é o seguinte: a nossa língua sempre foi considerada um órgão divino, mas em muitas ocasiões Satanás toca desafinadas melodias em suas teclas. O que isso me ensina é que a boca, a língua, a comunicação foi criada para abençoar, mas quantas vezes eu sou usado pelo diabo com a minha boca, com a minha língua. Toca sim desafinadamente quando eu permito que ele use a minha boca, a minha voz, a minha comunicação. E é importante lembrar, eu queria levar você lá para o início, para Gênesis, porque quando Deus cria o homem e a mulher, o que ele diz? Vocês são minha imagem e semelhança.
vocês são parecidos comigo. Em que aspecto Deus olha para mim e para você e diz que somos imagem e semelhança dele? Ele está falando na forma com a qual nós nos comunicamos com a criação. Você percebe que Deus, Ele diz, haja luz? E se Ele falasse, haja trevas? Você percebe que Deus, depois que cria tudo, Ele diz, é bom, é bom, é bom. Cria Adão, diz, é muito bom. Cria Eva e diz, é muito bom. Eu ia falar outra coisa. É muito bom. E daí Deus diz assim, governem sobre os animais, usem a liderança de vocês para abençoar, sejam como eu sou. E quando Deus diz isso, Ele está falando de uma linguagem que existe no seu reino, a importância e o valor das palavras. Se você ler João capítulo 1, você vai perceber que Jesus era a palavra desde o princípio, é o Logos. A palavra, ela tem poder, a gente sabe disso. A Bíblia chega a dizer, palavras têm poder de vida e de morte, de guerra e de paz. E eu pergunto, como você tem usado as suas palavras? A palavra é tão importante que quando Deus quis confundir um projeto da Torre de Babel, o que Ele faz? Ele cria lá uma dificuldade de comunicação. Babel não deu certo porque Deus confundiu a comunicação. Quando eles estavam formando aquela torre, que era um zigurate, que era uma grande escada para levarem eles até o céu, e eles falaram, nós vamos chegar lá e nos tornar célebres, ninguém vai segurar a gente. Deus fala, esse povo está se achando, vou estragar. Confundiu, ninguém se entendeu, deu confusão, deu problema, e eles foram espalhados. Quando dá confusão lá em casa, às vezes é pela comunicação. Às vezes a gente não sabe falar, a gente não sabe comunicar, a gente deixa a nossa língua ser língua de ofensa, a gente trata o outro, a gente critica o outro, a gente usa as nossas palavras para ferir. Até porque nós sabemos, especialmente os de casa, os pontos fracos, não é verdade? E não é um tapa que machuca a gente, mas uma palavra que vem e fere, ela não volta mais atrás. Então quando você quer, você sabe ferir, você sabe espalhar. E por isso, eu queria que você hoje olhasse para esse texto de Provérbios, dizendo que Deus não quer, e Ele detesta, e Ele tem algo que perturba a alma, quando você e eu usamos a nossa boca para mentir, para testemunhar falsamente. E Ele também diz que quando nós fazemos isso, para quê? Semear contenda, semear divisão, semear separação. E é isso que acontece. A nossa palavra pode ser atrativa ou pode dispersar. E eu queria já trazer uma primeira lição prática para você pensar nessa manhã, para o teu coração, nesse dia. A falta da sabedoria no falar separa uns aos outros. A falta de sabedoria no nosso falar nos separa. Considere isso, pense nisso hoje.
porque pessoas estão se afastando de mim, porque pessoas estão se afastando de você, porque existe conflitos, contendas, divisões entre vós. Se você ler Filipenses, Colossenses, as cartas pastorais vão dizer: cuidado, porque vocês são presunçosos, e aquilo que divide vocês é a forma de vocês se comunicarem. Se você ler Coríntios, você vai perceber isso. Quando as nossas palavras nos separam, nós deixamos, e olha só como isso é importante, nós deixamos de revelar a imagem de Deus. Lembra que eu disse que Deus nos criou imagem e semelhança? Quando você permite que a sua língua separe você de outra pessoa, você está deixando de ser imagem do Criador, imagem do Deus que te criou para ser uma bênção, para sua comunicação atrair, fortalecer, unir, trazer vida, paz, alento. Tiago vai dizer em sua carta, no capítulo 3, ele sugere a possibilidade, a possibilidade de sermos perfeitos é se a gente não tropeçasse no falar. Olha só como é importante as nossas palavras. Você poderia ser uma pessoa perfeita se você não tropeçasse no seu falar. Mas quantas vezes nós tropeçamos? Quantas vezes nós permitimos que a nossa boca nos separe, nos afaste dos outros? Talvez você não se encontra com alguém há muitos anos por causa de palavras que foram ditas da maneira que não deveriam ser ditas. E talvez você está pensando: mas por que eu não conserto isso? Não vou perdoar, não vou resolver, não quero, deixa ele lá, e eu aqui, está tudo bem. Mas o projeto de Deus não é esse para a tua vida, é que a sua comunicação aproxime. Se você ler mais ainda, o capítulo 3 de Tiago vai dizer que um pequeno órgão, que é a língua, pode gerar uma grande destruição, mas pode ser também um canal de vida, de bênção, não de maldição, não para ferir os outros. Por isso, saiba, você que quer ser sábio, a falta de sabedoria no falar nos afasta. Por que você está tão longe do teu marido? Se comunique melhor, fale diferente do que você tem tentado comunicar para ele. Eu sempre falo assim lá em casa: será que isso que nós estamos falando não poderia ser dito de outra forma e a gente ter recebido muito melhor? Às vezes não é nem o conteúdo, mas é o jeito, é a intenção. E quantas pessoas estão deixando de ser sábias e se afastando dia a dia? A segunda lição prática que eu aprendo com esse texto é que a falta de sabedoria no falar, sabe o que é na verdade? Vamos ser bem sinceros: é egoísmo, orgulho, vaidade e soberba. A falta de sabedoria no nosso falar não é outra coisa não é personalidade forte não é dizer eu sou assim, eu aprendi assim, não. Eu quero dizer para você que não quer permitir ser sábio no falar, é orgulho, é vaidade, é prepotência, é soberba. O texto diz isso, porque aquele que os olhos são cheios de orgulho, o orgulho gera em nós essa busca
em se preocupar só com a gente, então eu não estou nem aí com o outro. Se eu falar e ele ficar chateado, o problema é dele. Isso é orgulho, meu irmão. Isso é desconsiderar. A palavra vai dizer o contrário disso. Se você ler Efésios capítulo 2, Filipenses 2:5, vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E antes vai dizer: considere o outro superior a si mesmo. A gente é muito orgulhoso, a gente é muito vaidoso, e Salomão está dizendo assim: eu sei ser orgulhoso, e quando eu quero ser orgulhoso, eu até dou uma estufadinha no peito, né? Vamos ver se eu não coloco ele agora no lugar, agora eu acabo com ela. É orgulho. Falta de sabedoria no falar é isso, é você não entender como a sua comunicação pode ser diferente. Provérbios 17:28, olha só o que diz. Se você fala, mas eu tenho dificuldade, olha só o que a palavra diz: até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Não tem nada para falar, meu irmão? Fica quieto. Você vai ser mais sábio calado. Até o louco se conter a língua vai parecer ter discernimento. Se você não tem nada de bom, se você não sabe como falar naquela hora, se você é precipitado, se a coisa acontece você já dá a paulada, fecha a boca. Fecha a boca. É sabedoria. É mais sabedoria fechar a boca. Sabe por quê? Quem quer viver bem, a proposta aqui é sabedoria para o viver, não é? Quem quer viver bem tem que aprender com viver bem. Você quer viver bem em casa? Conviva bem com as pessoas ali. Você quer viver bem lá no trabalho? Conviva. E conviver é comunicação, é linguagem, é como você fala, é como você trata. E eu quero lembrar também o que está lá em Mateus 12:36 e 37, que no dia do juízo, os homens haverão de prestar conta de toda a palavra inútil que falaram. Por suas palavras você será absolvido, pelas suas palavras você será condenado. Deus considera a importância da sua comunicação. E eu quero ser muito sincero, como é difícil lá em casa. Agora, o que é melhor você fazer com teu filho? Você despencar palavras de ofensa, de destruição sobre ele, ou você abençoar a vida dele? Essa semana agora que passou, eu fui dar uma palavra para alunos que vão prestar o Enem hoje, e eu lembrei desse vídeo que eu passei aqui, da validação, porque quantos daqueles alunos que eu conversei essa semana, já não ouviram do pai, da mãe, de um familiar: você é burro. Calma, tem gente aqui lembrando de coisas, não chora não, meu irmão, já passou. Te ofenderam, te machucaram, falta de sabedoria. Talvez o teu pai, tua mãe, quem cuidou de você não sabia, mas talvez você ouviu tanta coisa, e a gente reproduz isso. Eu sempre fui de uma família que brinca bastante. A Renata não é muito acostumada, e quando eu falo, ô cabeção, eu não estou falando um adjetivo legal, porque o cara pode se sentir cabeçudo de verdade, né? E lá em casa, às vezes eu falo alguma coisa brincando com meus filhos, e lá todo mundo é um pouco fortinho, um pouco acima do peso, e a gente fala: ô gordinho gostoso, mas o gordinho não gosta. Eu falo, como eu tenho que parar de mudar o que realmente define a identidade do meu filho, porque ele é maravilhoso, ele é uma bênção. Eu tenho que começar a falar as palavras de vida para ele, não as de destruição.
E eu comecei a falar para aqueles alunos: vocês são capazes, vocês são inteligentes, vocês vão conseguir, vocês vão vencer. Não é a luta que vai acabar com você, essa prova não é para decepcionar e derrotar vocês, não, vocês são capazes. Alguém vai fazer alguma coisa, você já fala: ih, vai dar errado. Para com isso, fecha a boca, fecha a boca. Nós precisamos aprender que Deus vai nos julgar pelas nossas palavras. Não está falando por outra coisa aqui, pelas suas palavras. E eu quero concluir, porque eu disse duas coisas negativas: falta de sabedoria no falar gera divisão. Falta de sabedoria no falar gera o que? Eu disse? Oi? Hã? Divisão. E a segunda? Vocês estão de máscara, gente, não estou ouvindo não. Revela vaidade, que a gente é orgulhoso. Mas eu vou dizer uma positiva agora para concluir. Sabedoria no falar é adoração para Deus e remédio para as pessoas. Como eu preciso ter sabedoria, porque como eu me comunico, adora aquele que criou todas as coisas, e é remédio para quem está do meu lado, é remédio, é cura. A palavra, ao invés de acabar, de destruir, de matar, pode trazer um bálsamo para o dia daquela pessoa. Vocês viram aqui no vídeo, validação, o cara chegou lá com aquela cara de desânimo, de derrota, e aquela pessoa que estava ali para validar um ticket, começa a validar aquela pessoa, e dizer assim: você é maravilhoso, você é especial, você é importante. O que ele diz? Eu sou? Já muda, porque se a palavra que sai da minha boca tem o poder na vida espiritual de ser adoração, a palavra para as pessoas pode ser remédio. Quanta gente está precisando de remédio quando você fala, de bálsamo, de cura. E eu quero dizer para você, a única pessoa que poderia chegar aqui agora, olhar para mim e para você, e acabar com a gente, era o próprio Deus. Ele podia chegar agora aqui e falar: quanta coisa errada aqui, hein? A começar do pastor. Ele podia expor os meus pecados, ele podia falar de como eu sou difícil, mas ele manda Jesus nesse mundo, que diferente disso, não usa nenhuma palavra para ferir, para destruir, pelo contrário, ele vem para trazer palavras de vida eterna. Ele se fez palavra, ele veio em nossa direção, para que pela palavra, você e eu fôssemos transformados. Por isso, Deus não usa palavras para acabar, para destruir, mas para dar perdão, para revelar o seu amor, para mostrar o quanto Ele nos ama e a forma que Ele nos vê, a ponto que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, porque a fé, a espiritualidade é uma palavra que não vem para nos rejeitar, não vem para nos destruir. Deus não tem a vontade de chegar aqui e dizer: ó, todo mundo está no inferno hoje. Não é prazer de Deus. Deus vem para trazer vida e esperança para você, a ponto de, em João 6,68, uma multidão havia se afastado de Jesus,
uma multidão tinha ido embora, porque Jesus tem um discurso sincero em dizer: vocês querem me seguir? Larguem as coisas desse mundo, deixa pai e mãe, venham e me sigam. E muita gente começa a ir embora. Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês não vão também? Vocês não vão também? O que Pedro vira e diz para Jesus? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida. E eu fico imaginando Jesus na cruz. Ele poderia dizer: é culpa sua, foi por causa de você, olha o seu pecado. E ele diz: está consumado, está feito. E eu agora te dou a oportunidade de viver a vida que eu estou entregando. A palavra é Jesus, e Jesus vem mostrar como a gente deve viver e valorizar cada palavra que sai da nossa língua. Por que a gente está aqui? Por que hoje a gente pode se aproximar dessa mesa? Porque aqui tem palavras que trazem vida, num mundo tão difícil, num cenário, num contexto que você está vivendo, que você sabe como é. Mas eu queria dizer para você hoje: sabedoria para viver é adoração e é remédio. Jesus trouxe o melhor remédio. Jesus foi o remédio para que você fosse salvo, curado, restaurado. Aprenda a usar a tua língua e receba a palavra que transforma. Receba o próprio Jesus hoje. Você que nunca entendeu o valor do Evangelho, eu quero dizer hoje para você que o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é o Logos, é a palavra de Deus. Então você vai sair daqui hoje falando diferente com a pessoa que você veio. Você vai chegar hoje na tua casa se comunicando melhor. Você vai para uma semana de trabalho falando de maneira diferente nos seus relacionamentos. Mas você vai porque você um dia recebeu uma palavra que mudou a tua história. E essa palavra é Jesus.